Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Aqui é a Giovana e esse é o Esquizotec. No vídeo de hoje, vamos trazer algumas dicas para ajudar vocês em algumas situações inesperadas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, do nada acabou a luz na sua casa e você está precisando de iluminação? Ou você está precisando fazer uma conta rápida e não está conseguindo fazer de cabeça? Ou não tem nenhum papel ou caneta por perto? Fica aí que eu vou te ajudar com algumas dicas que vão resolver esses problemas. Então vamos lá. Vamos começar então pela parte mais simples, que é a lanterna do nosso smartphone. A maioria das lanternas são localizadas na mesma parte dos celulares, indiferente dos modelos. Mas se no seu caso não for igual e você tiver alguma dificuldade de encontrar a lanterna ou encontrar qualquer uma das ferramentas que ensinaremos aqui para frente, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Então vamos lá. A primeira coisa a ser feita é clicar na parte superior da tela do nosso smartphone e arrastá-la para baixo. Aqui no meu caso está aparecendo essa notificação de gravador de tela, porque é o aplicativo que eu estou usando para capturar as imagens das oficinas. Clicando aqui sobre esse retângulo branco e arrastando novamente para baixo, aumentam-se as opções. Então aqui vamos começar por partes. A lanterna, que é o nosso assunto de hoje, está localizada aqui no terceiro ícone na parte superior. Agora, quando ela está cinza, quer dizer que ela está desligada. Ao clicar sobre ela e o ícone ficar colorido, significa que a minha lanterna está acesa. Ao clicar novamente, ela está apagada. Aproveitando que estamos aqui na barra de ferramentas, vamos aprender a mexer em mais algumas dessas possibilidades. Esse primeiro ícone são os dados móveis, que significa a rede de internet da sua operadora. Caso você tenha algum pacote ou tenha créditos no seu celular, você poderá usar a internet fora de casa sem uma rede Wi-Fi. Então, quando pintada de azul, significa que ela está ligada. Aqui temos o ícone de Wi-Fi, que, quando pressionamos sobre ele, abre a aba das configurações do Wi-Fi. Então, aqui a gente consegue verificar quais são as redes disponíveis ou em qual rede estamos conectados. Lembrando que para se conectar a uma rede Wi-Fi é preciso de uma senha na maioria dos casos, por isso desse cadeado desenhado aqui ao lado do nome. Ou seja, você precisa digitar essa senha para conseguir usar o Wi-Fi. Por isso tem esse cadeado desenhado aqui, significa que é uma rede privada e ela exige essa autorização. Então, o Wi-Fi ativado vai aparecer aqui que está conectado. Para desativá-lo, basta clicar nessa barra, que agora ele está desligado. E para ligar, basta clicar novamente e ele carregará quais são as redes disponíveis na sua localidade. Agora, então, voltaremos à tela inicial e abriremos novamente lá a caixinha das ferramentas. Continuando, temos novamente a lanterna. Aqui nesse silencioso significa que o meu celular no momento está no modo silencioso, ou seja, ele não emitirá sons quando eu receber ligações ou notificações, ele apenas terá a vibração. Clicando sobre ele, ele altera para o modo com sons, ou seja, quando eu receber mensagens ou ligações, ele irá tocar uma música. Então, quando está pintado de azul, está silencioso, quando está cinza, ele emitirá sons. Aqui na captura de tela, ao clicar sobre esse ícone, o seu smartphone irá capturar a tela atual do seu celular e ela automaticamente virará uma foto que será salva na galeria. Então, ele fará uma captura da tela que está aberta no momento. Voltando novamente à barra de ferramentas, temos também o Bluetooth, as opções de brilho, que quando ativada as opções de brilho automático, significa que o seu celular automaticamente irá fazer as configurações de luminosidade, ou seja, se você estiver num ambiente muito escuro, ele automaticamente aumentará o brilho da tela, e se você estiver num ambiente muito claro, ele diminuirá o brilho da tela. O modo avião é uma opção que desativa as redes do seu celular, portanto, você não estará conectado a redes Wi-Fi ou de 4G, nem receberá ligações. Aqui temos também bloqueio de tela, localização, rotação de tela e mais diversas outras funcionalidades que eu irei explicar com o decorrer das oficinas. Então, voltando ao tema da aula de hoje, que são as ferramentas. Retornando então à tela inicial.
Agora iremos aprender um pouco sobre calculadora. Então, vocês vão procurar pelo ícone da calculadora no seu smartphone, que no meu caso é este daqui. Clicarei sobre ele. Aqui abrirá então a tela inicial da minha calculadora. Então, aqui temos todas as funcionalidades de uma calculadora comum, só que é na palma de nossas mãos com mais rapidez por estar no nosso smartphone. Então, aqui faremos os cálculos como em qualquer outra calculadora, né? Esse AC, então, é uma borracha que deleta todos os dados da calculadora feitos anteriormente. Por exemplo, vamos simular um cálculo. 10 mais 63 igual a 73. Se eu quiser apagar essa tela, basta clicar ali que tudo irá sumir. Ou, se você digitou alguma conta e cometeu algum erro, você pode clicar nesse ícone que ele irá apagar número a número, então você não vai perder a conta inteira. Aqui na parte superior, temos mais algumas funcionalidades. Clicando então aqui no segundo ícone, aparecem categorias que facilitam a hora de realizar os cálculos, pois ele separa esses cálculos por temas, ou seja, IMC, idade, desconto, porcentagem, data, comprimento, área e enfim, ele consegue transformar valores e também facilitar algumas contas. Aqui nesse terceiro ícone, na parte superior, temos também a opção de conversão de moedas. Então, temos investimento, moeda, dividir conta e empréstimo. Aqui você consegue saber o valor de outras moedas, por exemplo, o dólar, o euro, e em dividir conta, se você estiver com mais de uma pessoa em algum ambiente, por exemplo, e quer dividir a conta, ele fará essa divisão para você. Então, você colocará o valor da conta, o número de pessoas, e ele dará qual o valor deverá ser pago por cada pessoa. Então, essas são basicamente as principais funções da calculadora. Voltando então à tela inicial. Outra funcionalidade interessante do nosso smartphone é o bloco de notas. Quando você não estiver com algum papel perto ou preferir realmente anotar suas coisas no seu celular, para você não perder essas informações, existe o bloco de notas. O bloco de notas no meu smartphone é esse, e clicando sobre ele, ele irá abrir a tela inicial. Então, aqui eu já criei alguns exemplos para facilitar as nossas dicas. Por exemplo, para criar uma anotação, basta clicar sobre o mais. Aqui poderemos atribuir um título e então escrever a nota. Então, aqui a gente pode escrever tudo o que a gente quiser. Por exemplo, uma lista de supermercados, o horário que o nosso programa favorito passa na televisão, indicações de filmes ou séries, o horário de nossos medicamentos, então colocar o nome do medicamento e que horário devemos tomar. Podemos anotar compromissos, consultas médicas, atendimentos e por aí vai. Tudo que precisaremos anotar e não tivermos a opção de colocá-lo num papel ou preferirmos pela praticidade colocar direto no nosso smartphone, o bloco de notas serve para isso. Pode servir então também como uma agenda. Então, aqui a gente pode atribuir o título que quisermos. Então, podemos colocar aqui, por exemplo, consulta médica. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, doutora Ana, às 17 horas, na terça-feira, dia 8/11, por exemplo. E aqui, clicando sobre a seta, ele estará salvo automaticamente. Então, sua anotação já estará aqui. Outro exemplo é colocar a nossa lista de mercado. Por exemplo, se você for fazer compras e não quiser levar um papel, existe uma opção que você consegue anotar as coisas e fazer um checklist, ou seja, marcar, assinalar qual atividade já foi realizada. Então, clicando aqui nesse ícone na parte inferior esquerda do smartphone, a gente consegue criar essas listas que possibilitam esse checklist. Então, aqui o título a gente escreve qual a gente quiser e coloca quais itens a gente quiser. Voltando aqui através da seta, eu já criei algum exemplo para ilustrar. Clicando sobre ele, digamos que essa é a minha lista de compras e eu já peguei o queijo. Basta clicar sobre o quadrado e ele será riscado da minha lista, ou seja, eu já concluí essa etapa da tarefa.
Então, sempre que você clicar sobre, significa que você já fez essa atividade ou essa etapa. Voltando aqui na tela inicial do bloco de notas, temos mais algumas opções. Então, aqui nesse lápis, temos a opção de escrita manual. Então, selecionando o tipo de caneta, aqui embaixo temos 3 opções: caneta fina azul, caneta vermelha e caneta amarela. Essas são as opções do meu smartphone nesse aplicativo. Então, por exemplo, você consegue escrever o que você quiser e apagar utilizando este ícone da borracha. Então, novamente, você pode selecionar a caneta que você quiser e, quando quiser apagar, clicando neste ícone, o desenho será apagado. E lembrando também que aqui funciona como nas outras opções. Clicando na seta para voltar à tela inicial, ele estará salvo automaticamente. Temos também a opção, clicando nesse ícone, de fazer anotações de voz. Então, o Google começa a anotar o que estamos falando e a salvar no bloco de notas. Viram? Ele salvou o que eu falei como áudio. Então, o Google começará a anotar o que estamos falando e salvar no bloco de notas. E também de maneira escrita. Novamente, através da seta, já estará salvo automaticamente. Tendo também, por último, a opção de colocar imagens. Clicando aqui neste ícone, temos a opção de tirar uma foto ou escolher imagem. Então, aqui agora, voltando à tela inicial do nosso smartphone, podemos encerrar o tutorial de hoje de algumas das ferramentas mais usadas no nosso smartphone que podem nos ajudar muito no nosso dia a dia. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.